parte de domingo. Inquietos em um deserto. Aquele povo que saiu do Egito, uma multidão de mais de 2 milhões de homens, mulheres e crianças. Eram 603 mil homens de 20 anos para cima. Mas, contando os que tinham menos de 20 anos, contando as mulheres e crianças, dava uma multidão maior do que 2 milhões de pessoas. Eles saíram do Egito sob o poder de Deus, com milagres, com maravilhas, queridos, e Deus os conduziu pelo caminho mais distante. Se eles fossem pelo caminho mais curto, eles chegariam na terra prometida em questão de semanas. Mas Deus preferiu conduzi-los pelo caminho do deserto, porque ele tinha que preparar o povo que iria entrar na terra prometida. Lembrem-se, enquanto nós estamos atravessando este deserto, porque você e eu estamos atravessando um deserto, porque Deus tem que preparar este povo que vai entrar no novo céu, na nova terra. Deus não poderia colocar Israel simplesmente na terra de Canaã, que manava leite e mel, sem prepará-los antes. Deus não poderia colocar lá os reclamadores, os murmuradores, os pecadores impenitentes. Deus tinha que preparar. E assim Deus também está preparando você e a mim, o seu povo, que será arrebatado para o céu, para viver com ele 1000 anos no céu, e depois viver na nova terra, que será recriada totalmente, uma terra nova, um paraíso, onde vamos viver eternamente com Jesus. Primeiro Deus nos prepara, Deus trabalha no nosso caráter, Deus elimina as nossas imperfeições, para que espelhemos o caráter de Jesus Cristo, para que tenhamos a mente de Jesus. Por isso, queridos, quando lemos a história do povo de Israel, na travessia do deserto, percebemos aquela inquietude, percebemos aquela perturbação, aquela agitação, aquele descontentamento. Lembre-se, tudo isso foi registrado para o nosso ensino, para que aprendamos com os erros deles. Os israelitas ficaram inquietos e infelizes quando partiram do Sinai para Canaã. Mais de 1 ano havia se passado desde que eles saíram do Egito. Quando você lê Números capítulo 1, verso 1, você percebe que quando eles partiram do Sinai, já tinha se passado mais de 1 ano desde que eles saíram do Egito. Estavam prontos para entrar na terra prometida. 1 ano e pouquinho, e eles já estavam prontos para entrar na terra prometida. Foram contados, foram organizados, testemunharam demonstrações da graça e sinais da presença de Deus. No entanto, mal eles partiram do Sinai, estavam reclamando, estavam murmurando, e Deus detesta a murmuração. Cuidado com a sua boquinha, que murmura, que reclama. Use a boca para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Seja agradecido. Abra sua Bíblia em Números capítulo 11. Números capítulo 11 e o verso 1 em diante. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Você está percebendo? Deus não se agrada de murmuração, de queixumes. Há pessoas que comem diariamente o pão dos queixumes. Estão sempre reclamando de tudo e de todos. Aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Quem é esse vulgo que estava no meio da multidão que saiu do Egito? Eram egípcios, não eram israelitas. Muitos egípcios entraram na onda. Eles viram os milagres, os sinais, e viram aquela multidão saindo do Egito e resolveram ir junto. Só que este vulgo
eram pessoas pagãs, pessoas que se misturaram com o povo de Deus, eram joio. Queridos, no meio do povo de Deus hoje também existe joio, pessoas que espalham descontentamento, pessoas reclamadoras, pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que murmuram. Esse é o vulgo. E não são poucos, não. São muitos vulgos dentro do povo de Deus. Cuidado para que não seja você um dos vulgos que espalham descontentamento. O verso 4 diz: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Vejam o pedido que o povo estava fazendo. Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos, e das cebolas. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles amaldiçoaram o maná, eles desprezaram e reclamaram do pão do céu que Deus estava dando, porque o desejo deles era comer carne. E o verso 7: e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Queridos, aqui está mostrando como o povo reagiu negativamente, reclamando da comida que Deus proveu para eles. Esqueceram-se dos milagres. Esqueceram-se de que eram escravos no Egito. Interessante, queridos, que eles se lembraram da comida do Egito, mas eles se esqueceram da escravidão egípcia. Como eles eram tratados como animais. Como o Egito mandou matar os seus filhos. Os filhos homens que nasciam, eles deveriam ser mortos. Eles esqueceram de tudo. Como Deus protegeu seus filhos naquela noite em que o anjo da destruição, o anjo destruidor, passou matando todos os primogênitos egípcios, e Deus preservou a vida de todos os primogênitos israelitas. O povo tinha memória curta, porque o pecado apaga da nossa memória as bênçãos de Deus. Por isso existe muita ingratidão, porque o pecado produz memória curta. A gente só se lembra do que é ruim e esquece de agradecer as bênçãos de Deus. Os israelitas desejavam carne, pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas e alhos do Egito. Eles estavam sendo alimentados pelo maná havia mais de um ano. No entanto, queriam carne. Até Moisés foi afetado por esta murmuração do povo. Liderar pessoas inquietas não é fácil. Moisés, ele clamou a Deus e disse: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Números capítulo 11 e o verso 11. Donde teria eu carne para dar a este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Queridos, esse foi o clamor do povo que desprezou o maná, desprezou a comida que Deus deu a eles. Como é o povo de Deus hoje? Será que estão desprezando a reforma da saúde? Será que estão desprezando tudo que Deus criou de lindo, de maravilhoso, de gostoso, de saboroso, e só estão pensando na carne? Queridos, pode ser que a história esteja se repetindo no meio do povo de Deus hoje. E aqui no capítulo 11, nós estamos lendo verso 14 em diante.
Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E agora o capítulo 11 e o verso 16 em diante. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas comereis carne um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Você está vendo o desagrado de Deus? Como Deus se sentiu ofendido quando eles amaldiçoaram e desprezaram o maná, que era o pão do céu, que Deus estava provendo para eles cada dia, e eles pediram carne. Pois bem, Deus decidiu dar a carne que eles estavam pedindo, mas não porque era da vontade de Deus. Quando você insiste em pedir algo que é contrário à vontade de Deus, pode ser que Deus dê, mas não será para o seu bem, meu querido irmão. Em vez de você estar pedindo aquilo que é contrário à vontade de Deus, diga: Senhor, dá-me aquilo que é da tua vontade. Dá-me aquilo que é do teu agrado. Dá-me aquilo que o Senhor quer me dar. Porque o importante não é a minha vontade. O importante não é o meu gosto, o meu apetite. O importante é aquilo que o Senhor quer para mim. Qual é a comida preferida que o Senhor tem para mim? Me ensine a comer aquilo que o Senhor quer que eu coma. Eu me submeto a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Santifica-me. Queridos, aqui nós lemos ainda em Números capítulo 11, e vamos ler agora a partir do verso 21. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Deus soprou um vento do mar e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, quase caminho de um dia de outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. 2 côvados significam quase 1 metro. Quase 1 metro sobre a terra ficou empilhado de codornizes. Verso 32, então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Queridos,
por que estas pessoas que estavam comendo a carne morreram? Nós podemos entender, queridos, que aqueles que comeram a carne, porque Deus deu, mas eles não estavam pedindo para comer, não morreram. Mas aqueles que clamavam, queremos carne, Deus deu a carne e eles morreram com a carne nos dentes. Porém, aqueles outros que não tinham pedido para comer carne, mas comeram porque Deus deu-lhes as codornizes, estes não morreram. Deus quer que nos submetamos a Ele. É a vontade de Deus que precisa ser feita na minha vida. Vocês se lembram que Jesus Cristo disse para os discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos, qual era o prato preferido de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Qual é o prato preferido seu e meu? Fazer a vontade do nosso Pai. É isso que o meu Pai quer? Assim eu farei. O Senhor quer que eu coma isso? O Senhor vai me ensinar a comer. Queridos, no dia 6 de junho de 1863, Deus deu a grande visão da reforma de saúde para sua serva, Ellen White. Desde 1863, nós temos a visão da reforma da saúde. Deus quer santificar o seu corpo, para que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo habite em você, habite em mim, habite neste corpo. Ele tem que ser santificado, ele tem que ser purificado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que adotar, nós temos que assimilar na nossa vida todos os ensinamentos que Deus nos deu através da reforma da saúde, que é uma verdade presente para os nossos dias, que está sendo descartada, que está sendo desprezada. Queridos, será que o povo de Deus hoje está disposto a se submeter à vontade de Deus? Será que o povo de Deus hoje está disposto a dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai?